Aula número 5 do nosso curso de Construção de Sistemas Especialistas com Expert Cinta. E nesse vídeo nós vamos detalhar um pouquinho mais, analisar um pouco mais sobre como funciona aquele mecanismo de inferência das regras do exemplo que nós fizemos na aula passada e verificar como que eu posso usar, como que aquele grafo de execução das regras, ele pode ser útil. Então aqui eu estou com o mesmo exemplo da aula passada. Eu vou rodar ele. Primeiramente eu vou rodar ele mostrando uma opção que ele vai dar a resposta o transporte escolhido vai ser carro. Lembrando que no vídeo passado nós executamos algumas vezes e ele apareceu nenhum valor encontrado. Então, primeiramente nós vamos ver aqui o caminho correto e depois nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre o porquê que aparece aqueles itens de valor não encontrado. Então, eu vou marcar primeiramente aqui o sim, que eu assisti ao programa de meteorologia. Note também que aqui eu não configurei a interface, lembrando que para trocar o nome aqui eu vou nessa variável e clicando aqui em interface eu posso colocar mensagem personalizada. Clicando aqui em sim, que as praias estão vazias, vai para cachoeira, amigos ligaram, sim, e ele vai mostrar aqui que o transporte escolhido foi o carro. Agora nós vamos analisar um pouquinho essa árvore de pesquisa, que essa parte aqui é bem importante, que praticamente isso aqui é igual àquele grafo que nós fizemos lá na segunda e terceira aula, que nós fizemos aqueles grafos para entendimento de como funciona o mecanismo de inferência. Então, novamente, aqui esse aqui é aquele mesmo grafo das aulas anteriores. Então, ele começa na regra 4. Então, só vamos dar uma analisada aqui. Ó. Ele vai entrar na regra 4 e ele vai comparando o chovendo igual assim. Como ele não sabe o valor do chovendo, ele vai procurar uma regra que tenha como conclusão o chovendo. Aí ele vai lá para a regra 1. Então, se for analisar aqui, ó, da 4, ele foi aqui para a regra 1. E depois, quando ele entra na regra 1, ele vai comparar aqui a previsão do tempo igual a chuva. Ele vai procurar a previsão do tempo, ele não vai encontrar nenhuma, ou melhor, ele não vai ter a resposta para essa variável previsão do tempo, então ele vai ter que procurar uma outra regra que tenha a previsão do tempo como conclusão, ou seja, ele entra aqui na regra 2. Então, analisando aqui, a 4 foi para 1, então foi para 2. E daí aqui na regra 2 ele vai perguntar para o usuário se assistiu o programa de meteorologia e se as praias estavam vazias, que seria aquelas duas primeiras perguntas que eu respondi. Então, note que primeiro ele vai comparar, assistir o programa de meteorologia, depois ele vai procurar para ver se existe alguma regra que tenha ele como conclusão. Como não tem, ele pergunta para o usuário. Então ele pergunta ao usuário, eu dei a minha resposta. Depois ele vai procurar praias vazias. Ele não vai achar também, quando ele faz a procura ele não vai achar, vai perguntar para o usuário, que foi o segundo item que eu respondi. Como eu respondi sim, então ele já está colocando os valores aqui e ele aceitou a regra 2. Nota que a regra 2 foi aceita, previsão do tempo igual a chuva. Isso aqui, ó, veja que interessante essa parte aqui que você consegue acompanhar melhor. Então a regra 2 ele conseguiu satisfazer. Como ele conseguiu ter o resultado da regra 2, ele aceitou a regra 1. Ou seja, é aquele mecanismo que eu havia falado, que primeiro da 1 ele vai para 2, depois da 2 ele volta aqui para a regra 1 com a resposta. Então, vamos expandir mais um pouco aqui. Aí depois o que ele vai fazer? Vai comparar a distância maior que 5. Então essa aqui só para relembrar. Então, primeiro ele procurou chovendo, que essa aqui que é a nossa regra que tem o objetivo. Então, primeiro ele procurou chovendo igual assim, ele foi lá para a regra 1 e 2. Agora, ele vai procurar a distância. Então, se for analisar aqui, procurando distância. Então, ele achou que a distância, ela está lá na regra 3, a conclusão, essa variável distância, ela está como conclusão na regra 3. Se for analisar aqui, ó, na regra 3 a distância está como conclusão.
e ele vai fazer a mesma coisa. Ó, comparando o local do passeio, primeiro ele procura o local do passeio, como não tem nenhuma regra, ele pergunta para o usuário sobre o local do passeio. Então, resposta do usuário, cachoeira, quer dizer que ele aceitou a regra 3. Note que aqui ele coloca a distância 15, então nós havíamos colocado lá essa distância igual a 15 se fosse a cachoeira. Então, nota que ele entrou na regra 3 para conseguir o valor aqui da distância. Agora, o próximo passo, ele vai aqui na condição física. Lembrando que ele está na regra 4. Ó. Nota que eu estou aqui na regra 4, aqui na expansão aqui. Então, ele vai procurar a condição física, comparar, ele não tem esse valor ainda. Ele vai procurar a condição física, ele vai lá para a regra 6. Então, aqui no desenho, ele foi aqui para a regra 6. Então, vamos ver aqui como é que ele fez. Quando ele entra na regra 6, ele precisou comparar o jogou bola. Então, só para relembrar. Então, aqui, ó, quando ele entra na regra 6, ele precisa ter o valor do jogou bola. Então, ele vai procurar uma regra que tenha ele como conclusão. Ou seja, procurando jogou bola, aí ele entrou na regra 7. Quando ele entra na regra 7, vai comparar se os amigos ligarem, vai procurar se os amigos ligaram. Como não tem nenhuma outra regra, ele simplesmente faz a pergunta para o usuário responde e ele aceita essa regra 7. Então, vou fechar aqui. Consequentemente, como ele aceitou a regra 7, ele também conseguiu aceitar aqui a regra 6. Nota que aqui ele leva em consideração, esse aceitar e não aceitar, ele leva em consideração exatamente o que o usuário digita, o usuário marca lá na interface. Então, eu já marquei de propósito para ele entrar nessa sequência aqui. Então, note que ele entrou na regra, lá na regra 6, daí foi para 7 e ele conseguiu aceitar a regra 6. Então, note que ele aceitou aqui a regra 1, ele aceitou a regra 3 e ele aceitou a regra 6. Como consequência, essas regras são aqui essas aqui ó, do chovendo, da distância e da condição física. Então, consequentemente, como ele aceitou todas essas condições aqui, então ele aceitou a regra 4, que é o transporte igual a carro. Vê que ele também tenta entrar, na verdade ele entra aqui na regra 5. A regra 5 também é uma regra de objetivo, que ele diz que o transporte é pé. Porém, ele já chovendo igual a não, então ele já rejeita, porque o chovendo ele achou que é assim. Então aqui essa estrutura aqui de execução é exatamente a mesma desse desenho aqui. Então por isso que eu falei lá naquelas primeiras aulas a importância de você planejar as regras e você fazer de uma maneira que você consiga fazer esse grafo. Se você consegue fazer esse grafo, fica fácil identificar onde está o problema. Então, basicamente, essa janela aqui, dessa árvore de pesquisa, é a mesma coisa que aquele grafo. Tá, e o que nós vamos fazer agora vai ser mais um teste para entender o porquê que dá aquele valor não encontrado. Então, eu vou marcar aqui um não, que eu não assisti o programa de meteorologia, nota que ele já cai direto aqui em nenhum valor encontrado. Ele acontece pelo seguinte, a ideia é bem parecida. Então ele vai entrar na regra 4, vai comparar o chovendo igual assim. Procurando chovendo, entra na regra 1. Aqui ele vai pedir aqui, comparando a previsão do tempo igual a chuva, e ele vai procurar a previsão do tempo, que ele vai entrar lá na regra 2. Então ele está fazendo o mesmo processo daqui. Ó. Da 4 foi para 1, da 1 foi para 2, que é a regra 2 que tem essas perguntas aqui. O que ele vai fazer aqui? Ó? Comparando assistir o programa de meteorologia igual assim. Então ele vai procurar, vai perguntar para o usuário. A minha resposta foi não. Então ele já rejeitou a regra 2. Como ele rejeitou a 2, ele rejeita a 1. Como ele rejeita a 1, automaticamente ele vai rejeitar a 4. Então por que isso acontece? Note que ele entrou nessa regra aqui, ó.
se assistir o programa de meteorologia for igual a sim, e aqui eu tenho um E. Então, como aqui eu respondi não, ele já caiu fora. Então, ele já caiu fora e ele não consegue validar essa regra. E daí, como essa regra 2 é chamada pela regra 1, então a regra 1 também ela fica invalidada. Então, consequentemente, a regra 4 também é invalidada. Então, note que precisa ter uma... fechar o cerco assim com relação a essas regras, não pode deixar essas regras soltas e sem valores. Então, se tiver faltando regras, consequentemente vai acontecer de dar essa mensagem de nenhum valor encontrado. E uma forma para resolver isso aqui, então vou citar algumas formas que podem ser utilizadas. Eu vou acessar aqui a regra 2. Ao invés de eu colocar esse E, eu posso trocar por um OU. É claro que essa troca vai depender do contexto, que eu só vou mostrar só caráter aqui de exemplo. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, eu vou marcar para OU. Então, como eu tenho agora, eu coloco um OU, então uma dessas duas tem que ser verdadeiras para ele aceitar essa regra. Então, note que agora, quando eu for rodar aqui, ó, eu não assisti o programa de meteorologia. Só que note que ele vai continuar o fluxo, então ele vai perguntar o valor das praias vazias. Então note que ele vai conseguir fazer essa pergunta pelo fato de eu ter colocado ou. Então aqui eu posso seguir a sequência. Então se eu, por exemplo, colocar um não aqui também, já vai dar nenhum valor encontrado. Então por que ele vai dar nenhum valor encontrado? Porque essa regra aqui eu marquei não, só que aqui eu troquei por um ou ali, lá no código. E aí aqui como eu marquei não, nem o Praias Vazias e nem o assistir o programa de meteorologia ele entrou nessa regra. Então acontece que ele vai deu o mesmo problema nesse exemplo aqui. Então note que para construir um sistema especialista, como eu falei agora há pouco, essas regras elas precisam estar bem definidas. E da maneira que esse sistema aqui está feito, ele sempre vai entrar somente nessa regra 4. Ele nunca vai conseguir entrar nessa regra 5. Ou seja, você não vai conseguir identificar o transporte a pé, somente se você vai de carro e de acordo com algumas situações. Então, como que nós poderíamos fazer para ele entrar nessa regra? Então, note que aqui eu tenho um chovendo sim e aqui eu tenho um chovendo não. E eu não tenho aqui o valor não. Então, eu preciso ter uma outra regra que atribua chovendo igual a não. Note que o único chovendo que eu tenho aqui como conclusão, que é usado na 4 e na 5, ele atribui igual a sim. Então, eu preciso fazer mais uma regra para quando eu vou inferir que não está chovendo, para ter a possibilidade de cair nessa regra aqui. Então, isso que nós vamos fazer agora. Então, eu vou fazer aqui, primeiro então eu vou fazer aqui no Word mesmo, depois nós vamos passar para o Cinta para ver se vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui a regra 8, vai ser a seguinte, ó, se a previsão do tempo for igual a Sol, então o chovendo vai ser igual a não. Então, é como se eu estivesse fazendo uma regra para negar a outra, uma contrário da outra, para ele conseguir entrar. Só que o que acontece aqui também? Quando ele vai entrar nessa regra da previsão do tempo, nessa regra 8, ele vai procurar uma regra que tenha como conclusão previsão do tempo. Então, o que ele vai fazer? Vai executar novamente essa regra 2 aqui. Então, ele pode dar valor inválido. Então, eu preciso fazer mais uma regra, seria a regra 9, para complementar essa. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, a regra 9 vai ser o seguinte, ó. Se praias vazias for igual a não, então a previsão do tempo igual a sol. Ou seja, essas praias não estão vazias, então quer dizer que tem sol. Uma inferência
que eu estou fazendo aqui. Eu não coloquei ou assistir o programa de meteorologia, porque lá nós colocamos um ou lá no código, então eu não precisaria complementar isso. Então, com isso, eu consigo resolver essa primeira parte. Então, se chovendo for igual a não. Então, eu já tenho aqui uma regra que diz chovendo igual a não. Então, só para entender como é que ele vai fazer. Daqui a pouco nós vamos testar isso lá no Cinta. Então, se chovendo, ele vai procurar uma regra que tenha como conclusão chovendo. Ele vai entrar nessas duas aqui. Então, a hora que ele chega nessa primeira regra, ele tem a previsão do tempo. Então, como ele tem a previsão do tempo, ele vai procurar uma outra regra que tenha como conclusão a previsão do tempo. Então, ele vai entrar e vai perguntar praias vazias. Então, se praias vazias igual a não, previsão do tempo igual a sol. Esse aqui é praticamente o contrário. Daqui a pouco nós vamos testar isso lá, vai ficar mais claro. O que eu preciso fazer também é verificar se essa variável distância, veja aqui, na regra para o carro, a distância tem que ser maior do que 5. Na regra para o pé, a distância é menor do que 5. Então, eu preciso fazer algumas regras também. E para trabalhar com a distância, esse aqui está mais fácil. O único que eu tenho aqui seria essa regra 3, que é o local de passeio influencia na distância. Nós colocamos o local de passeio aqui só cachoeira. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer aqui, fazer aqui mais uma regra. Vai ser aqui a regra 10. Então vai funcionar o seguinte, ó. Se o local de passeio for igual, era o shopping, que era outro valor que nós colocamos lá. Então, se for o shopping, então a distância, vou colocar aqui menor ou igual a 5. Então, está num lugar ali na cidade. Então, se o local de passeio for igual ao shopping, então a distância é menor ou igual a 5. Então, ele já vai conseguir entrar nessa condição aqui, certo? Agora, temos que verificar aqui a condição física. Então, para saber qual que é a condição física, nós temos aqui o jogou bola. Então, eu vou perguntar se a pessoa jogou bola, for igual a sim, então a condição física é igual a ruim. Então, tem que fazer o contrário. Então, vamos fazer aqui, ó, a regra 11 vai ser a seguinte, ó. Se jogou bola for igual a não, então a condição física é igual a boa. Então, essa regra negou essa próxima aqui, ou o contrário dela. Então, para poder entrar nessas duas. Porém, o jogou bola, ele é dado pelo amigos ligaram. Então, vou ter que fazer mais uma aqui, que é a regra 12. Então, nota que eu praticamente tenho que duplicar essas regras. Então, se jogou bola for igual a não, na verdade não é o jogou bola, é seu amigos ligaram. Então, se amigos ligaram igual a não, então note que eu tenho amigos ligaram igual a sim. Então, vou fazer uma outra, amigos ligaram igual a não. Então, se os amigos não ligaram, ou jogou bola é igual a não. Então, com isso, eu consigo concluir essa outra variável aqui para que a condição física seja boa. Então, na verdade, quando você vai construir o sistema especialista, você define as suas regras e objetivos, você tem que garantir que vai ter um chovendo sim, que vai ter distância maior do que 5 e que vai ter condição física igual a ruim. Isso que estava antes. Agora nós fizemos isso, essas outras regras, para garantir que eu tenho chovendo não, que eu tenho distância menor do que 5 e que eu tenho condição física igual a boa. Então essas regras elas estão garantindo isso. O próximo passo agora é transcrever isso aqui lá para o Expert Cinta. Eu dei um pause aqui e já fiz as regras aqui que estavam faltando. Então aqui a regra
a regra 8, previsão do tempo igual a sol, chovendo igual a não. Se praias vazias igual a não, previsão do tempo é igual a sol. A regra 10, se o local do passeio é igual a shopping, distância que eu coloquei um valor 2 aqui, lembrando que nós temos que garantir que seja menor do que 5, né? Se jogou bola igual a não, a condição física é igual a boa. E por último, seus amigos ligaram igual a não, então jogou bola igual a não também. Então agora eu vou rodar aqui e vamos ver se eu consigo simular um caso em que eu consiga marcar se eu vou de a pé. Então vamos lá, não assisti o programa de meteorologia, praias vazias. Então relembrando lá, se as praias vazias igual a não, então quer dizer que ele vai inferir que a previsão do tempo é igual a sol. Então ele já começa lá. O local de passeio agora vai ser o shopping. O valor dos amigos ligaram. Então os amigos não ligaram. Então seus amigos não ligaram, eu não joguei bola, consequentemente a condição física é boa. Então vamos ver, olha lá. Então agora já está funcionando a pé. Então agora aqui na árvore de pesquisa, a mesma coisa. Ó. Primeiro ele vai entrar na regra 4. E que ele vai tentar aqui entrar naquela lá, primeira regra 4. Aí ele vai rejeitar essa regra. Então vamos ver onde que ele está aqui. Ó. A regra 4 foi rejeitada. Ele rejeitou primeiro. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tentar executar essa regra. E como os valores que eu respondi aqui ou não, a condição física, a distância, eles não batem com o que está pedindo aqui, então ele rejeita. E daí ele entra aqui na regra 5. Então nota que ele vai procurar distância, entra na regra 3. Ó, nota que aqui ele tá pegando aqui a regra 10 que nós fizemos. Então ele já vai entrando nessas regras novas, nessas regras novas. Então aqui a regra 12 também. Então ele mostra com detalhes aqui. Aceitou a regra 5 e deu a resposta final. Uma coisa interessante que ele vai mostrar aqui também é nessa guia todos os valores, ele mostra os valores das variáveis. Então aqui é bem fácil para entender qual que ficou o valor da resposta aqui de acordo com o que você respondeu lá e de acordo com as inferências que ele fez. Ó, a distância 2, aqui ele já está mostrando a confiança, né? Aqui nós não estamos trabalhando com essa parte. Então isso aqui é interessante que você pode ver quais são os valores que ficaram. E se tiver dúvidas, é simplesmente consultar essa árvore, que é a mesma coisa daquele grafo. Um recurso também bem interessante que tem aqui no programa, que é o depurar passo. Então isso aqui é bem interessante. Então, veja que ele abre essa janela e se você apertando o F8, então estou apertando o F8, ó. Primeiro ele está começando na regra 4. Então, se chovendo igual a sim, vê que ele vai aqui para a regra 1. Então, da regra 4 foi para a regra 1, que é a previsão do tempo. Como ele não tem o valor, ele vai lá para a regra 2. Então, eu vou dizer aqui que eu não assisti o programa de meteorologia. Agora ele vai perguntar aqui praias vazias. Eu vou colocar aqui que não, as praias não estão vazias. Anote que ele também vai verificar aquela outra regra nova. Então ele já vai executar todas essas regras que tem aqui a previsão do tempo como conclusão. Então vê que eu respondi que praias vazias não, então ele já conclui aqui que a previsão do tempo é igual a sol. Daí ele vai executar. Depois ele foi aqui para 8, disse que o chovendo é igual a não. Vê que ele já saiu da regra 4. Então ele saiu da regra 4 porque ele já não fechou os valores certos que eu respondi para entrar nessa regra. Então aqui ele já vem aqui para a regra 5. Aqui ele chega e vai verificar a distância. Então aqui ele vai perguntar o local de passeio. Então ele vem aqui para essa aqui, ó, perguntar se é cachoeira. Então, só que nesse caso aqui, ó, vou marcar o shopping. Veja que aqui
aqui na regra 10, ó, se o local do passo é igual a shop, é claro que aqui ele não vai perguntar, não vai abrir a janela de novo. Como ele já abriu a janela, aqui ele só vai setar o valor da distância igual a 2. Voltando na regra 5, foi aqui na condição física, ele foi aqui, ó, jogou bola. Jogou bola, ele vai para os amigos ligaram. Aqui eu vou dizer que os amigos não ligaram. Então ele não conseguiu concluir aqui, porém ele foi aqui, amigos ligaram não, que é o que eu acabei de responder, jogou bola igual a não. Aí ele entra nessa regra 11, se jogou bola igual a não, condição física é boa. Consequentemente, ele conclui que o transporte é a pé. Note que quando eu coloco mais regras, ele até para acompanhar, que ele fica um pouquinho mais chatinho, né? Fica um pouquinho ruim para você acompanhar, inclusive aquele desenhar aquele grafo lá, ele já fica mais difícil também. Mas tendo esse conhecimento, você consegue identificar bem certo aonde que estão os furos que num sistema especialista você precisa identificar onde que estão os furos. Então, se acontece o caso de ele dar sempre nenhum valor encontrado, precisa descobrir aonde que estão esses valores e tentar resolver o mínimo possível. Então, que uma desvantagem, talvez, de um sistema especialista, se ele não for muito bem projetado, é que o usuário pode ficar respondendo, e quando ele chega no final, ele não encontra nenhum valor. Então, isso pode ser, de certa forma frustrante para o usuário, ele perder tanto tempo e, e ele não ter nenhuma resposta do sistema. E com isso nós fechamos essa quinta aula. Como nós vimos, fizemos um debug completo aqui, entendemos o passo a passo de como que funciona. E na próxima e última aula, da parte prática, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre o código-fonte do Expert Cinta. Então, até a próxima aula.